A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 13, a guerra entre os israelitas contra os filisteus. E os assuntos do vídeo de hoje serão: Saul falha no teste, cada um tem sua função no corpo de Cristo e o inimigo quer nos desarmar, né? É a lei do desarmamento no mundo espiritual, Santo Jesus Cristo. A gente vai ver que os filisteus eles criaram a lei do desarmamento para manter o povo de Israel sobre a sua opressão, né? Sobre os seus domínios. Então a gente vê muito isso. Quando o governo começa a falar muito de desarmamento, é porque ele quer evitar revoltas populares contra ele, né? Ele não está interessado, ele não quer acabar com a violência. Ele está querendo se manter no poder, tá certo? Da mesma forma funciona no mundo espiritual. O inimigo ele quer tirar suas armas, ele quer fazer você perder suas forças, para que você não seja uma ameaça para ele, tá bom? Então é muito importante você saber buscar as armas celestiais e estar revestido da armadura de Deus para combater o bom combate, né? Porque o inimigo vem tentar tirar a sua proteção, tirar as suas armas para poder manter você sob o seu domínio, sob o domínio do inimigo. Mas o nosso Deus, ele quer te revestir de armaduras celestes, ele quer te revestir de dons para você combater o inimigo, combater o bom combate até o final da sua vida, para você entrar no reino dos céus. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom Espírito, em nome de Jesus. Verso 1. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Então aqui para a gente entender como é que começou essa batalha, né? O rei Saul já estava governando por 3 anos e ele separou 3.000 homens. 2.000 homens ficaram com ele, 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas. E o Jonatas ele liderou uma batalha contra uma guarnição dos filisteus. E ele venceu essa batalha. E o rei Saul aproveitou essa oportunidade, essa vitória do filho dele, para engrandecer o nome do rei Saul, né? Então ele usou a vitória do filho para poder engrandecer o seu próprio nome, né? Então isso aqui está mostrando como ele era egocêntrico, o rei Saul, né? A gente vai perceber muito isso quando o Davi aparecer na história também, né? Quando o Davi vencer milhares, as pessoas começarem a cantar as músicas sobre o rei Davi, o rei Saul ele vai se sentir humilhado, ele vai se sentir prejudicado, porque ele sempre quer atenção para ele, ele não quer repartir a vitória com os outros, né? Então aqui a vitória foi do Jonatas, mas ele pegou para ele essa vitória e tocou trombeta. Ele anunciou a todo o reino de Israel que no seu reinado ele venceu aquela batalha dos filisteus. E isso provocou a ira dos filisteus, porque eles perderam aquela batalha e agora eles vão se levantar, vão fazer um grande exército contra a nação de Israel. Então aqui começou a guerra entre os israelitas contra os filisteus, né? Essa famosa guerra que vai se estender por um bom tempo, né? Até no reinado do Davi também, né? Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Então, após os filisteus se revoltarem e reunirem o exército deles, agora o rei Saul também vai reunir o exército de Israel em Gilgal para combater os filisteus. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está na borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Olha só o desespero que tomou o povo de Israel. Eles viram esse grande ajuntamento do povo dos filisteus e já começaram a se esconder, né, e entraram no desespero. Principalmente os israelitas que estavam próximos da onde os filisteus fizeram o seu acampamento, né? Então eles vindo daquele grande acampamento, aquela grande ajuntação de exército, eles já entrou temor no coração deles. O que é natural para o ser humano, né? Quando a gente vê um grande problema na nossa frente,
é natural a gente ter medo e a gente ficar preocupado, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que quando tiver um problema muito grande na tua frente, entregue esse problema a Ele e dorme tranquilo e que Deus vai te dar a solução. Amém? Verso 7. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Verso 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dali. Né? Então, neste versículo aqui vai começar a entrar o desespero do rei Saul. No começo ele estava todo animado que o filho dele venceu a batalha e que ele era o grande rei que tinha vencido. Mas agora ele percebeu que conforme o Samuel, que tinha prometido vir em 7 dias para fazer toda aquela cerimônia, o holocausto, e para confirmar se Deus seria com eles naquela batalha, o Samuel ele não chegou lá de propósito para testar o coração de Saul, né? E a gente vai ver que o coração de Saul vai falhar nesse teste. Então a gente tem que estar sempre atentos aos testes. Espera, Deus fez uma promessa para você, espera no Senhor que essa promessa vai ser alcançada, tá? Não tenta você resolver com a sua força que vai dar tudo errado, tá bom? Aqui o rei Saul ele vai começar vai tomar uma atitude desesperada, precipitada, que vai prejudicar o reinado dele, né? Aqui ó, o Saul, ele temeu que o exército se dissipasse por falta de atitude. Então ele confiou mais no número de soldados do que em Deus. Então, porque ele percebeu que conforme ia se passando os dias e o profeta Samuel não chegava, o exército israelita ele estava se dissipando, porque eles estavam esperando uma atitude do rei Saul, um comando dele, né? E como ele não tomava uma atitude, ele percebeu que o exército estava se desfazendo, as pessoas estavam indo embora, as pessoas cansaram de esperar uma ordem do rei Saul e começou cada um para sua terra. Então o rei Saul, percebendo isso, entrou desespero nele, porque a confiança dele não estava em Deus, estava no tamanho do exército. Como ele viu que o exército estava diminuindo, isso impulsionou ele a tomar uma atitude desesperada que a gente vai ver aqui mais para frente, né? Aqui é o verso 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me, e ofereci holocausto. Então aqui ele está se justificando para Samuel. Samuel, você demorou muito. E eu estava me senti pressionado, porque o exército estava indo embora. Eu estava perdendo soldados aqui, né? Eu tinha que tomar uma atitude. Por isso, eu mesmo ofereci o holocausto, né? Vamos ver o que Samuel vai falar sobre isso, né? Vamos ver se essa atitude do Saul ela foi aprovada por Deus ou não, né? Verso 13. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente. Então aqui o Samuel chamou o Saul de burro, né? Neciamente a pessoa atitude sem pensar, né? Ele cometeu um erro gravíssimo aqui. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então aqui, se ele tivesse tomado a decisão certa neste momento, se ele tivesse esperado o homem de Deus chegar e cada um ter feito a sua parte, né? Porque nós somos o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. O Jesus Cristo é o cabeça, ele que nos lidera, né? O braço tem uma função, a mão tem uma função, o pé nos sustenta de pé. Então, cada parte do nosso corpo tem uma função importante e específica. Não dá para o braço fazer o papel da perna, não dá para o fígado fazer o papel do pulmão. Cada órgão nosso, cada parte do nosso corpo tem a sua função específica. Da mesma forma, aqui no reino de Deus, no ministério. Então, a função do rei era liderar o exército nas batalhas, tomar as decisões, né? Mas a parte espiritual, a parte de fazer o holocausto, era do sacerdote. Então, ele deixou a função dele de rei para exercer a função de sacerdote. E isso, perante o nosso Deus, não agrada de maneira nenhuma. Tá certo? Então, se Deus te levantou para ser evangelista, evangelize. Se Deus te levantou para ser porteiro, seja porteiro. Se Deus te levantou para ajudar o necessitado nas obras de caridade,
faça essa parte, porque todas essas partes são importantes. Nenhuma é maior do que a outra, tá bom? Todas elas precisam, o corpo de Cristo precisa de todas, elas para funcionar bem. Então aceite a função que Deus te deu, com sabedoria, agradeça por essa porção, por você fazer parte do corpo de Cristo, e que isso é maravilhoso. Já é uma grande vitória você fazer parte dessa grande família, deste corpo de Cristo, tá certo? Então por isso que existem tantas igrejas diferentes, cada uma tem um ministério diferente, cada uma foca em coisas diferentes. Tem igrejas que visitam mais os presos, tem igrejas que ajudam mais em caridade, tem igrejas que fazem mais missão, porque cada uma tem a sua responsabilidade e sua importância, tá bom? Então devemos todos trabalhar juntos para que o grande exército de Cristo possa ser vencedor nessas batalhas, tá certo? Aqui o rei Saul, ele não soube fazer a sua parte, a sua função no corpo de Cristo. Verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, por causa dessa desobediência, Deus vai levantar o rei Davi, que é o homem segundo o coração dele, né? Então, nossa caminhada, na nossa fé cristã, tem igrejas que pregam que uma vez a pessoa salva, ela não perde a salvação, né? Mas isso é mentira, tá bom? Todas as pessoas que aceitaram Cristo como seu Salvador foram chamados, né? Elas receberam um chamado. Mas se elas não forem fiéis até o fim da sua jornada, elas vão perder a salvação, tá certo? O rei Saul aqui, ele se perdeu, ele se desviou, ele não teve obediência à palavra de Deus. Ele quis fazer coisas que não foram ordenadas a ele, né? E se precipitou. E a gente vai perceber que esse não vai ser o único erro dele, ele vai continuar errando e vai continuar se desviando cada vez mais, até que vai chegar ao ponto que ele mesmo vai tirar sua própria vida. Então, infelizmente, tem pessoas que se desviam da fé, ou rejeitam a fé de Cristo, deixam de acreditar nele, ou elas não conseguem cumprir a palavra de Deus, são desobedientes. Então a gente tem que, o dom mais importante que a gente tem que pedir para Deus é o dom da obediência, tá? Para que a gente possa permanecer no caminho estreito que leva à salvação. Aqui o rei Saul começou a se desviar, foi o primeiro erro dele, tá bom? Verso 15. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Betorim. E a outra companhia voltou pelo caminho do Termo, que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Olha só esse verso 19 aqui. Então, por que o povo de Israel estava com tanto medo dos filisteus? Porque eles não tinham nem armas, né? A gente vai ver aqui que eles só tinham ferramentas agrícolas. Que os ferreiros, era proibido ter ferreiro em Israel. E quando eles tinham que afiar as suas ferramentas, eles tinham que ir até os filisteus para eles afiarem suas ferramentas. Então esse povo que estava totalmente desarmado para ir combater uma guerra contra o povo dos filisteus. Para eles vencerem, só um milagre, só Deus estando com eles. E agora o rei Saul cometeu esse ato, esse pecado aqui grande, aqui, fazendo ofertas, ele não sendo sacerdote. Então agora Deus não estava com eles. Então por isso que eles estavam tão tristes e desanimados, porque a liderança deles era fraca e eles não tinham nem armas físicas para poder se defender. Então o inimigo, ele vai sempre querer tirar suas armas para você não poder combater. Ele vai tentar tirar sua força, ele vai colocar mais coisas para você fazer no dia a dia, para você não ter tempo de orar. Ele vai tentar tirar o seu tempo para você não ler a palavra de Deus, para você não ir na igreja. Ele vai fazer de tudo para você dedicar menos tempo às coisas do Senhor, para que você esteja menos revestido do Espírito Santo, da armadura de Deus e dos dons celestes, para você combater o mal do dia a dia, tá certo? Porque nosso Senhor Jesus Cristo falou que a cada dia tem o seu mal. Então nós temos que combater esses problemas que aparecem na nossa vida, mas para combater nós temos que ter armas, tá certo? Aqui o povo de Israel não tinha armas. O inimigo tinha tirado as armas deles. Então que o inimigo não venha tirar nossas armas. Procure tempo de oração, procure tempo de jejum, tempo de leitura da palavra. Busque tempo para ir na igreja, leve seus filhos para a igreja, sua esposa, sua família. E vamos todos nos revestir das armaduras celestes e das armas celestiais. Verso 20.
pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Então, olha só que coisa. Então, para você, eles tinham que levar para o inimigo afiar os materiais agrícolas deles. Então, olha só que humilhação, né? Quantas vezes nós somos humilhados pelo inimigo, né? Mas aqui Deus não quer isso para a tua vida. Se você estiver em obediência, ele vai levantar um homem segundo o coração de Deus para te ajudar. Aqui depois Deus vai levantar Davi para ajudar esse povo, né? E que você seja um homem com coração segundo o coração de Deus, e uma mulher também com coração segundo o coração de Deus, para que vocês possam ajudar a muitos que estão desarmados, que o inimigo já derrotou. Mas através da vida de vocês, vocês podem trazer vitória, vocês podem trazer esperança, vocês podem trazer a luz de Cristo para essas pessoas, para elas poderem combater um bom combate até o fim da jornada e alcançarem a salvação. Verso 21. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar os aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Então a gente vê lá, quando a gente assiste aqueles filmes, né, do rei Davi chegando lá no exército, então a gente pensa que o povo estava com medo do exército dos filisteus por causa somente do gigante, né? Mas não, eles tinham vários motivos para estar com medo ali, né? Eu mesmo estaria morrendo de medo ali, porque imagina você ir para uma batalha com um povo que é experimentado em guerra, que os filisteus eram bons de briga, eles tinham gigantes ao lado deles, né? E você vai combater tudo isso sem arma, com ferramenta agrícola, com uma enxadinha na mão. Santa Deus. É para ter medo, né? O único que tinha armadura e espada lá era o rei Saul e o seu filho Jonatas. Eles eram os únicos que tinham. Talvez essas armas ficaram escondidas e eles conseguiam essas armas, porque como ele era o rei, alguém deu essas armas para eles, né? Porque eles tinham que liderar o povo, então eles tinham que ter uma espada, né? Para incentivar o povo a batalhar. Mas o povo inteiro não tinha arma. Era só ferramenta agrícola. Então, imagina o tamanho da fé do Davi quando ele chegou lá para vencer o gigante, né? E para pôr os filisteus para correr. Então foi uma obra muito grande. Você tem que entender o tamanho do milagre que aconteceu aqui. Esse povo estava totalmente despreparado. Da mesma forma que eu e você, muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos desarmados, nós estamos despreparados. Os problemas do dia a dia, eles nos deixam lá embaixo, triste, quebrantados. A gente fica sem ânimo, sem força para poder orar, sem ânimo para ir para a igreja, para falar a palavra. Só Deus sabe a luta. Tem dias para mim gravar esses vídeos aqui, eu tenho que orar muito para Deus me dar força, para mim conseguir falar da palavra de Deus aqui nesses vídeos, porque o mal ele combate a gente, né? Quanto mais você se propõe a fazer algo para Deus, mais você é combatido, tá certo? Então eu peço para vocês que vocês me ajudem muito em oração, para que eu continue fazendo esses vídeos aqui, continuar estudando a palavra de Deus, orar, ensinar a palavra para minha família, ensinar para vocês aqui através desses vídeos, né? Porque tudo que Deus me ensina aqui na palavra de Deus, eu amo compartilhar com vocês, porque quando a gente compartilha, a gente guarda mais na nossa cabeça ainda, né? Então não guarda para você a palavra de Deus. A palavra de Deus foi feita para ser compartilhada. Então vamos batalhar, vamos ensinar, tá bom? Um ajuda o outro. Quando o seu companheiro estiver fraco, ore por ele, ajuda ele a levantar, e juntos somos fortes. Vamos continuar um ajudando o outro, e que Deus abençoe, que nós consigamos vencer essas batalhas. Hoje não é os filisteus que se levantam contra nós. Hoje são os principados e potestades. São todos os problemas do dia a dia. São governos corruptos, são criminosos, tantos problemas no meio da família, são as doenças, tanto problema que a gente tem, tantos inimigos nós temos, e nós não estamos com as armas adequadas para poder combater tudo isso, né? Que Jesus Cristo, ele vem nos trazer todas as armas que nós precisamos para combater o bom combate, para poder vencermos todas as adversidades do dia a dia. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.